Mas quero entregar aquilo que Deus colocou no nosso coração, amém? Você que nos visita, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é uma família para pertencer. Fica tranquilo, você está na casa do Pai, amém? Casa do Pai. Talvez falaram para você que está aqui pela primeira, talvez você que não é da igreja evangélica, falaram que a igreja é isso, aquilo, não é nada disso, queridos. A igreja é uma família, amém? Eu estava contando aqui no outro culto, eu morei sempre na rua Pedro Camilo Vicente, e nós, quando era moleque, nós pegava a bicicleta, passava na frente da igreja Assembleia e tacava pedra lá dentro com a funda. Sério, Michele sabe do que eu estou falando, porque morou também nessa rua. Aí quando estava aberta, começava o culto, nós preparava com aquelas momonas. Quem já sabe o que é momonas? Já jogou pedra na Assembleia? Já. E nós jogava e saía correndo, coisa de rapaz pequeno, amém? E Deus me libertou. E hoje eu estou dentro da casa do Senhor louvando, e posso dizer para você que igreja evangélica é um lugar seguro. Nós somos todos irmãos, amém? Fica à vontade, dá aquela baixadinha assim, ó. Se passar um diácono perto de você, você só levanta a mão, água, água, água. Fica tranquilo. Quero água, disse a criança. Só não sai desse lugar, amém? Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Lucas 15. Lucas 15. Contar e falar sobre uma parábola, posso dizer que é a mais conhecida de toda a Bíblia, que é a parábola do filho pródigo. Vai lá, irmão. Isso, bem romântico. Titanic, vai. Não conheces ele? Amém, amém. Amém, Jesus. Parábola do filho pródigo. Pródigo quer dizer aquele que esbanja, aquele que gasta, aquele que não pensa. Lucas 15, 11, quem achou diz amém. E disse: um certo homem, repita comigo, um certo homem, olha só, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me da parte da herança que me pertence. E ele partiu por eles a herança. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo quanto tinha, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém dava nada para ele. E tornando-se em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, o pai o viu e se moveu de íntima compaixão, e correu e lançou-se ao pescoço do filho e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestir-lhe, e põe-lhe um anel nas suas mãos e sandália nos seus pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegramos, porque esse meu filho estava morto e viveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouvindo a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, o teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou-se e não quis entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai:
Eis que te sirvo há tanto tempo e há tantos anos, sem nem nunca transgredir do seu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os seus bens com as meretrizes, mata-lhes um bezerro cevado. Ele lhe disse: filho, sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e nos folgarmos, porque teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Diz graças a Deus. Escute isso. Jesus começa uma história, ou melhor, 3 histórias, no capítulo 15 de Lucas. Ele começa falando sobre a ovelha perdida, que se perde, e o pastor, o bom pastor, deixa essa ovelha, essas 99 para buscar uma que estava perdida. Logo após ele fala sobre a dracma perdida. Uma mulher perde uma dracma das 10 que tinha, e varre a casa e limpa para achar essa moeda. E logo após, ele, expressando o seu amor por todos que estavam ali, começa a falar sobre um filho, um pai e um irmão. Ele começa dizendo: olha, um certo homem tinha 2 filhos. Que homem é esse? Quem é esse homem? Que Jesus começa a narrar essa história, essa parábola tão linda. Um certo homem tinha dois, me ajude a pregar, 2 filhos. Todos nós sabemos, ou você que não sabe vai descobrir hoje, que esse homem que Jesus está falando é o próprio Deus. Um certo homem, Jesus estava falando, Deus tinha 2 filhos. O que eu quero que você entenda nessa noite, e que você saia daqui entendendo o que o Espírito Santo vai nos ensinar nesse período que nós vamos estar junto, é que Deus, sendo soberano, sendo magnífico, sendo poderoso, sendo santo, Ele se faz homem e habita entre nós. Quando Ele vem a essa terra, Ele não veio como anjo, mas Ele veio como um homem. E agora nessa parábola que a Bíblia nos ensina, Jesus diz: Deus se torna homem. Se Deus é tão soberano e se torna homem, a minha pergunta nessa noite para algumas pessoas que estão aqui é: por que você tem tentado ser Deus? Se Deus se fez homem pela sua humildade, por que muitos de nós tentamos ser deuses? Pastor, não me entendi, deixa eu te explicar. Muito de nós tenta levar as coisas como nós fôssemos um Deus. Tenta resolver da nossa forma. Não, eu vou dar conta. Não, eu vou conquistar. Não, eu vou chegar. Não, eu vou fazer. E Deus está dizendo para nós nessa noite: apenas seja você. Não tenta ser eu. Ele está explicando para nós que Ele está dizendo a seguinte forma: eu conheço as tuas limitações. Eu conheço quem é você. Então não tenta ser aquilo que você não é. Talvez você tenha tentado resolver a sua vida de uma forma e não tenha conseguido. Não é eu que conquisto. Se não for eu, pastor, na minha casa, se não for eu nos meus negócios, se não for eu na frente daquele negócio, você está tentando tomar um papel que não é seu.
Pegue tudo que você está fazendo, chama Deus para esse negócio e deixa Deus fazer o papel de Deus e você faça o papel de homem. Ele estava dizendo: olha, um homem, você sabe o que é isso? Você já parou para pensar o que é isso? Deus, ele se humilha de uma forma, ele diz: não, eu vou tomar esse papel para mim. Ele diz: olha, eu sou homem e eu tenho 2 filhos. E sabe de quem é esses 2 filhos, pastor Clava? É do homem. Esse homem tinha 2. Então esse filho que Jesus está falando, são 2 filhos problemáticos, que um que pede a herança e o outro não compreende porque o irmão saiu. Então o que nós possamos compreender nesse tempo, é que pessoas vão errar. Pastor, não entendi. Pare de se frustrar com pessoas. Pare de colocar as tuas ansiedades sobre pessoas. Jesus está falando para nós nessa noite: ei, eu sou Deus, eu tenho filhos, e eu sei que filhos dão problema. Talvez você está tentando fazer do seu esposo alguém que ele não pode ser. Talvez você tenha tentado fazer da sua esposa alguém que ela não pode ser, pela sua força. Mas quando você coloca essa pessoa diante do Pai, todas as coisas nós podemos dar diante daquele que nos fortalece. E esse homem tinha 2 filhos, ele está dizendo: ei, calma, calma, perceba as tuas limitações. Você não é um anjo querubim, você é homem, você é mulher. Deus está dizendo: ei, calma, para de querer ser um anjo querubim e achar que tudo está muito bem, porque você não é essa pessoa. Deixa eu te falar, pastor, qual o segredo para viver a melhor estação da minha história? É conhecer quem você é saber quem é você, é ser você somente e mais ninguém. E eu brinquei aqui na parte da tarde, eu luto 24 horas com o meu homem interior. Quem faz isso? Só eu? Quem? Tem uma meia dúzia de querubim aqui, mas amém, é bom sempre ter, né? E eu brinquei com a igreja aqui, eu disse: irmãos, se eu estiver na fila do mercado, parado no meu carro, eu estou esperando lá o cara tirar o carro dele para eu colocar no lugar, e deu 1 minuto, eu não sei o que ele está fazendo dentro daquele carro, mas a luz de ré não liga. Você está rindo de você mesmo, sabia? E eu digo: liga a luz, liga a luz, liga. E eu não sei se ele vai ler a Bíblia, eu não sei se ele vai ler o Novo Testamento todo, mas o miserável não liga a luz. E aí quando ele sai, entra outro. E aí, como eu sou um homem querubim guerreiro, Senhor, abençoa ele, Senhor, que ele faça a melhor compra. Eu faço isso? Fura o pneu dele, Senhor. Fura, Senhor, fura, não deixa ele sair. Estoura o motor agora. Ah, não, é só eu? É só eu? Ah, aqui para vocês. Todo mundo é assim, a maioria. Quem já venceu isso, amém. Eu sei que você pode vencer. Eu sei que você pode vencer, como eu venci várias coisas na minha vida, mas algumas coisas eu guerrei. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Que nós somos humanos, é isso que Deus está falando para nós. Ei, eu sou Deus e eu tenho 2 filhos problemáticos, isso é normal. Então não se frustra com aquilo que você não consegue ser, avance por aquilo que você vai se tornar. Aí tem gente que fica preocupada, tem gente que fica ai pastor, eu não consigo. Ai pastor, eu tenho tentado jejuar 30 dias. Ai pastor, eu não consigo. E aí, meu irmão? Entra na fila, filho. Está entendendo o que eu estou pregando aqui? Que no momento que nós aceitamos a nossa humanidade, reconhecemos que acima de nós tem um Deus que pode todas as coisas, você não vive da mesma forma, você vive pela fé, e a fé no Filho do Homem.
para de ficar frustrada. Para de se achar a pessoa que Deus olhou e disse: não, Deus está pesando a mão. Está pesando a mão, nada, irmãos. Não é isso. Tem gente que tem vergonha da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Ai, pastor, porque eu tenho um filho na droga. Ai, pastor, que eu tenho vergonha disso. Não tenha vergonha, tenha fé. A glória da segunda casa é melhor do que a primeira. Aquilo que Deus pode fazer, quando você parar de realizar, Ele vai fazer. Só que para de se meter naquilo que você não foi chamado para você fazer. Entrega o teu caminho a quem? Ao Senhor, confia nele, e o resto Ele fará. Então para. Esse dia eu estava falando, eu sentei com uma pessoa no meu gabinete, lá no meu escritório, e meu Deus, eu olhava ele na igreja, eu tinha que olhar direto, bem certo. Eu pensei que era o Billy Graham, alguém, porque o cara era muito santo. E quando eu sentei com ele, eu comecei a ver as mazelas que ele carregava, de não conseguir vencer aquilo que ele queria vencer. E a minha palavra para esse homem foi a seguinte: você não está sendo quem você é. Porque, queridos, com isso aqui na mão, tudo muito bem, mas nós precisamos mostrar a nossa identidade. Porque eu posso enganar você, mas nunca mais vou enganar ele. Então seja você mesmo. Se você tiver que chorar, chore. Se você tiver que pedir, peça. Se você não está gostando de algo, fale. Mas fale para a pessoa correta. Ele. Eu sempre falo isso para as pessoas: pastor, qual o segredo para viver uma vida extraordinária? Seja quem você é, mais ninguém. Não tenta ser quem você não é. Não tenta mostrar para as pessoas aquilo que você não é. Seja você. Eu sou esse cara aqui, ó. Eu sei, adoro falar besteira, mas tem hora que eu não posso. Eu sei, minha esposa briga comigo, eu sei disso. Mas se não me segurar, eu falo mesmo. Amém? Eu sou esse cara, eu venço todo dia um gigante, e vamos para frente, e tudo está certo, tudo está bem. Agora eu não vou mentir para o Deus, que Deus me conhece muito. Foi Ele que me fez e Ele que te projetou. Um certo homem tinha 2 filhos. Enquanto muitos tentam ser Deus, Deus se torna homem para mostrar a sua humanidade. Cuidado em querer ser aquilo que você nunca foi. Isso é muito grave. Isso é muito sério. Vocês homens que estão voltando do retiro com Deus Pai, que você possa ter descoberto isso lá. Não dá para mentir mais. Não dá mais para mentir. Tem hora que a gente está com vontade de orar, tem hora que a gente não quer nem ler a Bíblia. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? E tudo está bem, não tem problema. Vamos buscar solução naquele que pode todas as coisas. Agora não mostre aquilo que você nunca foi e nunca vai ser, porque você está se enganando a você mesmo. Pessoas passam problemas, pessoas passam dificuldades. Eu não estou dizendo para você se conscientizar com isso e aceitar isso, não, muito pelo contrário. Mas eu estou dizendo para você não me esconder. Você se despide de você mesmo e dizer: Senhor, eis-me aqui. Se Deus se torna homem, diz Ele, para todos nós, Ele está dizendo: ei, eu tenho 2 filhos. E como eu sou Deus, eu tenho 2 filhos perfeitos. Foi isso que Ele falou? Ele disse: não, eu tenho 2 filhos. Se você for ler essa parábola, ele vai ver que esses 2 filhos não eram filhos problemáticos. Então não se frustre. Se o seu filho não está servindo ao Deus que você serve, se a sua filha ainda não está nesse lugar servindo a Deus, apenas creia que tudo vai dar certo um dia. E pelo poder que há no nome de Jesus, vai dar sim, porque Ele é fiel e justo para cumprir. Pastor, como assim? Querido, um coração aquebrantado e contrito Ele não despreza. Nenhuma oração vai ficar em vão se você colocar diante dEle. Versículo 12:
E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me parte da herança que me pertence. Pai, eu quero a herança que me pertence. E a Bíblia diz que o pai repartiu a herança entre os dois. Escute isso. Automaticamente esse filho disse para o pai: Pai, para mim, você não está mais vivo. Eu não quero mais nada contigo, eu quero com as tuas coisas. Porque a herança se entrega quando morre, não quando está vivo. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Chega para o seu pai, se ele estiver vivo, e brinca com ele. Não fala a verdade, mas brinca com ele: Pai, o senhor tem como repartir a herança agora para mim? Você está automaticamente dizendo para ele o seguinte: Pai, para mim você morreu. Isso eu estou falando no contexto judaico, aonde o filho não falava, se não fosse chamado para falar. E ele toma a palavra e diz: Pai, dai-me parte do que é meu. Para mim você morreu para mim, pai. Mas olha só o que diz o versículo 13. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Cuidado para não perceber as coisas que estão dentro e não dar valor para as coisas que estão dentro, e sim para as que estão fora. Isso foi uma decisão tomada, sim. E eu comecei a procurar nas escrituras, o estudo que eu estava fazendo, por que esse filho foi tomar essa decisão? Por que esse filho toma essa decisão diante de tudo o que o pai tinha feito por ele? Eu comecei a perceber que essa decisão ela foi tomada porque ele vinha alimentando as coisas do passado. Isso não foi algo do momento. Pastor, não entendi o que o senhor quer falar. As tuas decisões de hoje não são tomadas somente hoje. Elas vêm sendo alimentadas lá atrás. Para hoje, se você tomar uma decisão errada, sim. Mas pastor, a Bíblia fala isso? Claro que fala. Quando ele se encontra com o empregado, o irmão mais velho, ele começa a conversar com esse irmão, e de repente o pai chega, e o empregado não fala nada que o irmão tinha feito fora, nem o pai, mas ele já aponta, ele diz: esse teu filho que tem gastado tudo com as prostitutas. Por que ele falou isso? Porque o irmão dele vinha fazendo isso, ao decorrer dos anos, para naquele momento ele apontar o dedo para o pai e dizer: ele fez isso sim, tu não tem nem como falar porque ele fez. Só que ele esqueceu que ele estava falando para um pai que pode todas as coisas e que perdoa todos os pecados. O que eu quero que você entenda é que as tuas decisões de hoje são reflexos daquilo que você fez lá no passado. As suas decisões de hoje foi aquilo que você plantou no passado. Porque ninguém vem para a igreja e entra dentro da igreja num dia e diz: olha, eu não gosto, eu decidi agora que eu não gosto do pastor Giovanni. Pastor Clava, eu não vou com a cara dele. Hoje eu percebi que eu não vou, não sei o que ele foi, a roupa que ele veio, não sei. É assim? Claro que não. Isso é uma alimentação durante anos. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Isso vai entrando dentro do seu coração, isso vai entrando dentro do seu coração, e vai te alimentando, e vai te alimentando, e vai te alimentando. Daqui a pouco você não consegue pisar o pé aqui. Então cuidado com aquilo que você vem alimentando durante os anos. Nós estamos finalizando esse ano, e a minha pergunta é a seguinte: o que você tem feito para mudar essa situação? O que adianta ter herança e não ter o pai? O que adianta ter herança se o pai não estiver? Pastor, olha, hoje eu sou um grande empresário, eu tenho muito dinheiro. O que adianta se o pai não estiver no negócio? Quem está entendendo o que eu estou pregando? O que adianta você ter uma família linda se Deus não está dentro da família? O que adianta você ser um
um cara que leva muitas pessoas se Deus não tiver no negócio? O que adianta? O que adianta você caminhar sem Deus do seu lado? A Bíblia diz que poucos dias depois, ele pega tudo que tinha. Poucos dias depois, Irineu, olha aqui, pastor. O pai repartiu a herança, sim ou não? Repartiu a herança. Por que esse cara não pegou a herança e foi embora? Por que ainda a Bíblia diz que ele permaneceu alguns dias na casa do pai? Porque existem pessoas que não querem comunhão com Deus, mas querem aquilo, Irineu, que Deus oferece. Olha o silêncio da morte. Eu não quero comunhão com Deus, mas eu quero tocar na igreja. Porque o meu ministério é tocar, mas comunhão com Deus eu não quero, eu quero tocar. Quem está entendendo? Ah, eu vou para a igreja porque eu tenho um grupo de amigos lá, é baita legal, mas com Deus eu não quero nada. Ah, eu vou para a igreja porque eu amo a lanchonete da igreja, comer coxinha deliciosa, por isso que eu vou. Mas com o pai não. Querido, se você não quer o pai, vaza. Vaza. Você está perdendo tempo, filho. Quem está me escutando aqui desse lado? Se pegou a herança, pediu a herança, matou o pai, pega as tuas coisas e vai embora. Não fica desfrutando daquilo que o pai pode oferecer. E a Bíblia ainda continua dizendo que ele pegou tudo que tinha. Quem tem tudo sem Deus? Será que ele pegou tudo? O que é esse tudo? Com Deus você tem tudo, sem Deus você não tem nada. Nada. Você pode ser o cara mais bem sucedido da nossa nação, se Deus não tiver negócio, você não tem nada. Você pode ter uma igreja com 10, 15, 20 mil pessoas, se Deus não tiver na igreja, não é nada. E a Bíblia diz que esse moço juntou tudo o quê? Tudo o quê? Pegou tudo que tinha, tudo. Não tinha nada. Porque tudo é com o pai, sem o pai não temos nada, filhos. E foi para uma terra longínqua. Esse é o maior papel de Satanás. Pegar você e não levar você para perto, levar você para longe. Satanás nunca vai te pegar para deixar você perto. Ele vai sempre te mandar para muito longe. Que você possa compreender isso essa noite. Que o maior objetivo do nosso adversário é fazer com que nós se frustramos com as coisas do Pai, nos tirar da presença do Pai e levar nós para longe do Pai. Mas eu vim aqui essa noite para dizer para algumas pessoas que estão aqui comigo: Deus vai te trazer de volta. Se prepare, chegou a hora de você retornar para a casa do Pai. Ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou tudo que tinha, vivendo dissolutamente. Vivendo o quê? Dissolutamente. Ele olhava mais para as coisas de fora e acabou perdendo as coisas de dentro. Fortíssimo. Quando você busca as coisas de fora, automaticamente a tua visão sai do que está dentro. E ele começou a gastar, a viver uma vida totalmente desregrada, totalmente fora do parâmetro da vontade do Senhor, da vontade daquele pai para a vida dele. E a Bíblia diz que esse moço gasta tudo o que tinha, todos os seus bens, tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele trazia, que ele trouxe com ele, que ele achava que era alguma coisa, e ele gasta tudo.
Porque não existe controle se Deus não estiver controlando. Eu quero falar para alguns homens que estão aqui comigo. Se Deus não fazer parte dos teus negócios, você vai ganhar, gastar, ganhar, gastar, ganhar e gastar. Mas quando você coloca Deus no seu negócio, até quando você dorme, Ele te dá o sustento. Até quando você dorme, Ele está trabalhando ao teu respeito. E ele gastou tudo que tinha, diga comigo, tudo. Por causa de uma vontade que ele começou a observar lá fora. Eu quero dizer para você, só para trazer a memória, que esse menino tinha tudo o que queria dentro de casa. Esse moço tinha tudo que ele desejava com seu pai. Ele tinha bens, ele tinha tudo necessário estava dentro de casa. Mas ele começou a olhar para fora. E quando uma pessoa olha para fora, começa a desvalorizar o que está dentro. Pastor, não me entendi, deixa eu te explicar. Quando você não valoriza o que você tem dentro, você começa a buscar fora. Aí você começa a ir para a internet, aí você começa a olhar as coisas melhor lá de fora. E você acha que é melhor, mas eu quero dizer para ti, não é melhor. Olha o silêncio da mão. Olha, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Os meus filhos, é complicado ter filhos. Olha, eu chego em casa, está tudo uma bagunça. Tem gente que quer ter filho e não tem. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Eu chego, pastor, aquela bagunça, pastor, toalha jogada para tudo que é canto. Pastor, olha, eu não aguento mais. Tem gente que nem tem casa. Pare de olhar para fora. E a Bíblia diz que este moço gastou tudo que tinha. Tudo que tinha. Tudo que estava perto dele, que ele poderia trocar, vender, eu não sei, negociar, foi tudo. Porque esse é o maior objetivo do nosso adversário: tirar tudo que você tem. Só que esse moço que saiu de casa, ele tinha um pai. E você tem um pai. Olhe para quem está do seu lado, com cara de crente, diga para ele assim, ó, não precisa se preocupar. Você tem um pai. E de repente chegou um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Ele conseguiu uma saída. Uma luz no fundo do túnel apareceu para aquele homem. Aquilo que estava tudo perdido, agora, opa, tem uma esperança. Alguém apareceu para dar uma vaga de emprego. Mas nem tudo que aparece com aparência de bom é bom. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Nem tudo que você acha bonitinho, bonitinha, é para você. Cadê os homens? Tem coisa que tem aparência de bom, parece ser bom, mas não é para nós. E o inimigo, ele é tão astuto que ele traz na hora que nós estamos precisando. Jesus ficou 40 dias orando, de repente Satanás se apresenta. Boa noite, tudo certo? Tudo certo? Está com fominha? Ele estou. Ali, ó, picanha. Que tal? Nem só de pão virá o homem. Tem gente trocando por muito menos. Tema da mensagem: quem ama? Você está pronto para ser ensinado?
Por que você anda buscando fora aquilo que já você tem dentro? Por que anda buscando recurso fora? Ah, pastor, mas apareceu uma situação que vai mudar a minha história, pastor. Se nós vender 4, 5 carros e não entregar o documento, pastor, vai dar um lucro imenso. Ah, eu vou matar você. Ah, pastor, se nós não pagar isso, aquilo e sonegar, nós vamos avançar, porque o juro está muito alto. Parece ser bom, sim ou não? Mas não é. Mas não é uma cilada, filhos. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, amém? É uma cilada. E de repente se apresenta o homem. E aí, tudo certo? Ele disse, certo nada, estou com fome, estou morrendo da fome, preciso de emprego. Ele disse, eu tenho um para ti. Tu vai cuidar de porcos. Ei, jamais um judeu pode passar perto de um porco. O judeu não pode ter contato com porcos. O judeu não come carne de porco, não chega perto de porco, não olha para porco, não cria porco, odeia quem cria. Porque é a cultura judaica. E sabe quem que se levanta para dar emprego para ele? Um homem que tinha uma manada de porcos. Mas nem tudo que parece ser bom é bom. Nem tudo que aparece atrativo aos olhos é para você. E aí ele chega e diz, tudo bem, então eu vou trabalhar contigo. E ele começa a trabalhar com esse homem. Ele começa a trabalhar com esse homem. Mas era para ele trabalhar com esse homem, sim ou não? Não. Mas tem uma frase de Billy Graham muito linda que diz: toda vida que o homem quer navegar para longe de Deus, Satanás tem um barco esperando no cais. Eu vou repetir para que você não esqueça. Toda vez que um homem tenta navegar para longe de Deus, Satanás está com um barco prontinho para colocar você dentro, lá no cais. Quando ele disse, eu estou passando necessidade, Satanás se apresenta. Que esse homem que deu emprego é a figura de Satanás, nessa parábola. Diz, eu tenho um emprego para você, eu vou começar agora a quebrar os teus princípios. Sabe o que é isso? É Satanás falando para ele assim, eu vou fazer coisa que você não deveria fazer, para acabar com a tua reputação. Pastor, não entendi, deixa eu te explicar. Quem é casado com uma mulher linda, maravilhosa, cheirosa, não levanta a tua mão do lado dela para tu ver se já não leva uma cotovelada. Cadê você? Aqui é. Quem ama a sua esposa? Quem é louco pela sua esposa, não vive longe dela? Baixa a mão. E por que você busca fora? Ai, pastor. É só uma olhadinha, pastor. Você ouviu quem era? Que coisa linda. Você está rindo de você mesmo, sabia? Não é para nós. E a Bíblia diz que ao decorrer do tempo, ele passou tanta fome que desejou comer as vargens de alfarrobeira que eram dadas para os porcos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Seja sincero para mim. Você fica aí 3, 4 dias sem comer. Você está com muita fome, uma semana sem comer. E está com muita fome. Você pensa em lavagem? Você pensa em o quê? Um pão, uma pizza. Meu Deus, uma pizza, um macarrão, carne moída, eu amo, né? Macarrão, carne moída, dobradinha. Meu Deus, eu estou com fome. Você pensa em lavagem? Mas essa é a armadilha de Satanás. É fazer você querer aquilo que jamais foi feito para você. É por isso que quando você olha, muito caminhão, é muita areia para o meu caminhão.
Você está desejando algo que não foi feito para você. Feito para você, homem, e feito para você, mulher, quem está do teu lado. Ai, pastor, pastor, eu queria ganhar no mínimo assim uns 200 mil por mês, pastor. E eu queria, Deus está em cima de você dizendo assim, ó, eu estou contigo. Mas aí você vai para outro lado, Senhor, eu queria, é só uma enganadinha, que eu sei que eu vou chegar mais rápido. Não é para você. Os negócios errados dessa vida que está aí fora, não foi feito para nós que conhecemos a Ele. Então não faça errado, faça certo. Porque o maior propósito de Deus, eu até estava escutando um Instagram, um moço falando, achei muito bonito. Você já viu cachorro comer na mesa? Você já viu cachorro comer na mesa? Você já viu porcos comer na mesa, sim ou não? Porcos comem aonde? E é isso que Satanás quer fazer com a gente: tirar nós da mesa e botar nós no chão. E Deus quer tirar nós do chão e trazer para a mesa. E ele diz: eu tive tanta fome que eu pedi as vargens de alfarrobeira e ninguém me dava nada. Sabe o que Deus está querendo ensinar para nós? Que muitas pessoas estão pedindo para a pessoa errada aquilo que estão com desejo de se alimentar. Pastor, não entendi, deixa eu te explicar. Você tem desejo de ser um homem ou uma mulher de Deus, sim ou não? Você tem desejo de ser uma família abençoada, sim ou não? Só que tem gente indo para o Instagram. Aí, pastor, agora o senhor não tem ideia, agora tem inteligência artificial. Como eu faço para ser um homem bem sucedido? Morre, irmão. Pelo amor de Deus, infarta. Esse aqui é o maior manual que existe da vida de um homem e de uma mulher. Se chama Bíblia Sagrada. É aqui que está a solução para a sua história. Então para de ficar se aconselhando com aquelas pessoas que não vão te dar nada. Está buscando um lugar errado. Está buscando aonde não pode buscar. Fazendo o que não pode fazer. Tocando aonde jamais poderia ser tocado. Eu pedia a lavagem para mim, ninguém me dava. Vocês sabem, deixa eu explicar um negócio para vocês. Vocês sabem o que é uma vargem de alfarrobeira? Você pode pesquisar depois em casa. É uma vargem, tipo uma vargem de feijão, um pouquinho maior, a qual ela é doce, tipo o cacau. Eu fui pesquisar sobre isso. E sabe por que eles davam esse alimento para o porco? Para preparar a carne do porco para o abate, para ela ficar melhor. Então, quando o porco estava pensando que estava comendo algo delicioso, ele estava sendo preparado para... Pegou? Você pensa que é bom? Mas Satanás está ao teu lado, às vezes dizendo para mim e para você: eu só estou te preparando para o abate. Só estou preparando você. Está gostoso, não está? Está docinho, não está? Tá. Então espera mais um pouco para você ver. Estou preparando você para matar você. A minha pergunta nessa noite, para você que está aqui comigo, é a seguinte: quanto tempo você vai descobrir, vai levar para descobrir que você tem um pai que está te esperando? A Bíblia fala que esse moço, por passar por essa situação, a Bíblia diz que ele cai em si. Ele para e pensa. E ele diz: olha, enquanto eu estou aqui nessa situação, muitos empregados de meu pai têm o que comer e tem pão que sobra. Primeira chave para você sair da onde você está é reconhecimento. Segunda é entrega. Terceira é
posicionamento. Ele para e diz: olha, enquanto eu estou aqui, tem muitos empregados do meu pai. Ele se lembrou daquilo que o pai plantou no coração dele lá atrás, e ele trouxe à tona daquilo que o pai era para ele. Eu estou falando de Deus, amém, irmãos? O que Deus quer que nós entendamos e aprendamos nessa noite é o seguinte: o que Deus já fez por você e por mim? Ah, pastor, eu estou numa situação muito difícil, mas o que Deus já fez por você? O que Deus já fez por você? Porque nós somos pastores, e nós visitamos muitas pessoas, e existem pessoas que estão no leito de enfermidade, passando por problemas terríveis, e estão com fé no Senhor que vão ser livres daquele mal, serão curadas, transformadas. E você e eu, do que estamos reclamando? Será que Deus já não provou para mim e para você que Ele é conosco? Será que Deus já não provou para você e para mim que Ele é o Deus que cuida da nossa casa? E você está preocupado com seus filhos, e você está preocupado com a geração dos seus filhos. O que será da minha filha? O que será do meu filho? Deus manda um recado para algumas pessoas aqui nessa noite: eu tenho cuidado deles, não se preocupem. E ele se lembra, ele disse: irei ter com meu pai, direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me faça de um dos seus empregados. E aí ele toma a segunda decisão tremenda na vida dele, que foi o quê? Me colocarei de pé, irei ter com meu pai. E ele estava deitado, estava prostrado, estava sentado, não sei, só sei que a Bíblia diz que ele se colocou de pé. Se ele colocou de pé, porque ele estava não em pé, e sim em algum lugar embaixo. Para você alcançar o que você quer, use posicionamento. Você tem que se posicionar. Ah, pastor, eu estou orando, pastor. Esse dia eu peguei dois, estão aqui os dois, estão aqui. Pastor, podemos ter um minuto com o senhor no escritório? Disse: entra, filho, entra. Aí entraram, sentaram. Meu Deus, será que eu falo, Senhor? Quem quer que eu falo? Fofoqueiro. Senhor, pastor, eu estou orando para fazer o curso teológico, pastor. Deu vontade de bater, irmãos. Sabedoria não se pede, se busca, filho. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Se busca. Aí eu brinquei com ele, eu disse assim, estavam os dois na minha frente, eu disse assim: então vamos lá, vou responder a tua pergunta, se tu deve ou não. Eu te dou um iPhone, tu tens o pior celular que existe aí, de pior geração. Aí eu pego para você, te dou um iPhone 17, que agora tem iPhone 17. Você vai olhar para ele, você vai dizer: eu não sei mexer. Calma aí, vou deixar ele aqui no canto. Vou para o meu quarto de oração, falar com Deus, para ver se eu devo descobrir o que tem ali. Você faz isso? Você vai buscar para aprender, sim ou não? Então precisa para nós, sabe o que é? Quem quer ser um grande homem de Deus aqui, levante suas mãos. Quem quer ser uma grande mulher de Deus, levante sua mão. Quem quer ter uma grande família, abençoada, próspera, se posicione. Se posicione. Aquele moço estava no pior estágio da sua vida, ele disse: eu me colocarei de pé, e agora eu vou ao encontro dele. A Bíblia diz que quando eles saíam ao encontro daquele pai, o pai, avistando ele de longe, saiu correndo ao encontro do filho, abraçou ele, beijou ele, segurou ele no colo. É isso que teu pai está fazendo essa noite, esperando. Chamou o funcionário e disse: ei, traga roupa para ele, coloca um anel no seu dedo e sandália nos seus pés, porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Não importa o que você fez,
Eu quero dizer para você nessa noite, debaixo da unção do Espírito Santo, que me trouxe aqui para pregar o Evangelho, não importa o que você fez, tem um Pai te esperando na porta para te receber com uma grande festa. Não importa o que você tem feito. Ah, pastor, e o irmão? Eu não quero falar sobre o irmão nessa pregação, porque o irmão não celebrou, não festejou, murmurou. E o que você vai mais encontrar de pessoas quando você quer retornar para Cristo é pessoas que não vão celebrar com a sua vitória. É pessoas que vão te apontar o dedo e vão dizer: você está indo para a igreja, você está servindo lá na igreja dos crentes, está assim de gente querendo apontar o dedo para você, mas nunca vieram te ajudar em hipótese alguma dentro da situação que você estava vivendo. Então o Senhor não vai falar do filho do irmão? Não quero falar, deixa ele para lá. Eu quero falar do pai que veio receber o filho. E é esse pai que está essa noite aqui nessa celebração, querendo você acreditar ou não. O diabo escreveu várias coisas a seu respeito, mas nessa noite o Senhor escreve uma nova trajetória para mim e para você, nessa celebração dessa noite. Fique de pé junto comigo. Aleluia, aleluia. Eu não sei quantas pessoas são, mas eu quero convidar você que está tentando há muitos anos voltar para a casa do Pai e não consegue fazer as coisas direito e não consegue. Deus me trouxe aqui como profeta para dizer para algumas pessoas que estão aqui comigo: chegou a hora de retornar para a casa do Pai. Não tem mais tempo de ficar longe, não dá mais tempo, corre para cá. Cadê você? Cadê você que precisa retornar para o Senhor? Cadê você que aceita Jesus como o único suficiente da vida dele? O único suficiente que pode mudar a sua geração, pode mudar a sua casa, pode mudar a sua história. Aonde está você?